O texto que nós vamos falar hoje está em João, capítulo 9. Sabemos que estamos acompanhando uma série com o reverendo João Teodoro, porém, ele não está, por ele não poder estar hoje à noite aqui, ele pediu para que eu trouxesse a mensagem, e aí ele falou que seria mais interessante que não fosse um livro de Esther. E eu quis trazer algo que, apesar de não ser do livro de Esther, está muito relacionado com a questão da providência, que é o foco do livro de Esther e é o foco daquilo que estamos estudando. Então, esse é o nosso texto. Antes de sair de casa, eu pensei um pouco sobre o que eu gostaria de falar. E eu viajei um pouco e fui pensando um pouco até em umas questões assim, que normalmente a gente não para pensar. Eu queria que vocês me acompanhassem um pouco nesse meu devaneio. Eu fui pesquisar na internet e descobri que um corpo humano ele possui em torno de 10 trilhões de células. Isso seria equivalente a 10 com 13 zeros seguidos. Seriam 1 com 13 zeros seguidos. Cada célula dessa possui mais 700 trilhões de átomos. O que daria então que o corpo humano ele possui em torno de 7 octilhões. Eu nem conhecia essa palavra, octilhões de átomos. E que seria um 7 acompanhado de 27 zeros. É um número que a gente não consegue nem conceber. E o mais incrível disso é que nenhum átomo desse está fora da supervisão de Deus. Todos esses átomos, todos esses 7 vezes 10 a 27 estão sob a supervisão de Deus. Nenhum deles foi esquecido. Se não é suficiente para você, então vamos para algo um pouco maior. A nossa galáxia, que é conhecida como a Via Láctea, ela tem em torno de entre 150 e 250 bilhões de estrelas. Estima-se que no universo existam pelo menos 100 bilhões de galáxias e cada uma delas com uma média de 100 bilhões de estrelas, totalizando assim um total de 10 sextilhões de estrelas. Também é uma palavra que eu descobri hoje, eu não conhecia, só ia até o trilhão. Esse 10 sextilhões, só para você terem ideia, seria 10 vezes 10 elevado a 21, ou seja, seria um número 1 acompanhado de 22 zeros. Esse é o número total de estrelas estimado que pode existir no universo. E nenhuma estrela dessa está fora da supervisão de Deus. Cada movimento que elas fazem no universo, tudo isso está sob a supervisão de Deus. O que é interessante disso é que não importa o quão pequeno seja, ou quão grande seja, o quão fantástico seja, ou quão minúsculo seja, tudo, cada canto desse universo, cada milímetro, cada átomo, cada partícula subatômica do átomo, todas essas coisas estão sob a supervisão de Deus. Isso é impressionante. E se todas essas coisas, que são grandes ou pequenas, estão sob a supervisão de Deus, nós temos que lembrar que a nossa vida também está sob a supervisão de Deus. Esse é o Deus a quem servimos, Ele é grandioso, sim. E esse é um pouco do que nós vamos falar hoje. O nosso texto, inicialmente eu lerei os versículos do 1 ao 7. Do capítulo 9 de João. O texto diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Como não estamos em uma série no livro de João, estamos numa série no livro de Esther, é interessante que a gente vai refletir um pouco sobre o livro de João antes da gente começar a falar o texto, para entender melhor qual era o objetivo do autor, o que ele pretendia falar, qual era o principal assunto do livro, e a gente assim consegue compreender melhor o texto. Muitos autores defendem que o propósito do Evangelho de João está implícito no próprio texto de João. Na verdade, eles falam que no capítulo 20, o verso 30 e 31, diz claramente qual é o objetivo do texto de João. Nesse trecho está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito desse livro seria exatamente esse: mostrar que Cristo era o Filho de Deus e que as pessoas, entendendo isso, crescem e fossem salvos. Então a gente vê um duplo objetivo aqui nesse livro. Um objetivo doxológico que levava a glorificar a Deus e um objetivo soteriológico que levava aqueles que ouvem e que crescem nisso que fossem salvos. Então a gente vê aqui esse duplo objetivo do Evangelho: glorificar a Deus e que aqueles que crescem que Cristo era Deus fossem salvos. E é uma teoria muito coerente quando a gente olha a própria estrutura do Evangelho. O Evangelho foi construído em volta de 7 milagres, do qual esse que nós lemos agora é o 6º milagre. E não somente esses 7 milagres, também são intercalados com alguns discursos, no qual Jesus defende a sua divindade, manifesta constantemente o caminho do Evangelho, manifesta constantemente que a salvação é só por meio dele. Então a gente vê que esse, de fato, é o tema central. E essa é uma teoria muito coerente com o livro. E é justamente depois de um desses discursos... existe outro detalhe. É que os mais longos discursos registrados de Jesus também estão no Evangelho de João. Então existia essa atenção que era dada para os discursos de Jesus. Então realmente queria-se passar essa mensagem, a mensagem salvadora de Jesus aqui. O que ele falava e o que ele fez. Com essa dupla de fatores, levar as pessoas a crerem que ele de fato era o Cristo. E com essas informações na cabeça, a gente pode olhar o texto que nós estamos falando agora. E levando em consideração isso, eu acabei de falar dos discursos, e é logo após um desses discursos que Jesus falava que está situado no nosso texto. E nesse discurso anterior, que é o de João 8, eu esqueci o título aqui que ele dava ao subtítulo, que foi dado posteriormente, mas diz que Jesus defende a sua missão e autoridade, exatamente a partir do verso 21. E a partir do verso 12 do capítulo 8, ele também se define como sendo a luz do mundo. Então o que a gente vê nesse discurso anterior é Jesus reafirmando a sua divindade. Ele fala isso no versículo 12, ele se define como a luz do mundo. Ele, além dele reafirmar a sua divindade, ele prediz a sua morte no verso 28 e 29 do capítulo 8. Ele diz que quando o Filho do Homem for levantado, essa é a clara referência dele à sua morte, que nós também vemos no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, ele se comparando à questão da serpente sendo levantada em Israel, quando Israel ainda estava no deserto. É uma referência clara que ele fazia a sua crucificação. Ele falando quando o Filho do Homem for levantado, e ele mantém um extenso debate também com os fariseus e com os judeus, sempre fazendo um contraponto. Os judeus e os fariseus, eles sempre defendiam que eles eram salvos, que eles eram livres por serem descendência de Abraão, por serem filhos de Deus, e aqui Jesus vai contrapondo os argumentos dele, mostrando que aquele método de pensamento deles não estavam corretos, e que a salvação genuína estava em ouvir e crer e praticar aquilo que ele falava. Então a gente vem de um debate intenso, no qual se repete constantes vezes nesse Evangelho. Esse é o texto logo imediato ao que nós vamos ler agora, ao que nós vamos estudar agora. Mas assim chegamos ao capítulo 9 do Evangelho de João. E lembrando que Jesus tinha em mente essas coisas. Ele tinha em mente que ia morrer. Ele sabia o que estava para vir. Ele tinha em mente que o pensamento do povo judeu era muito contrário àquelas verdades da Bíblia. Ele tinha em mente que ele também pregava e falava do Evangelho àqueles que todos consideravam os piores dos pecadores, aqueles que se consideravam os desprezados, aqueles que a desgraça deles era tão patente que todos julgavam e achavam que aqueles eram homens que estavam contra a mão de Deus.
ou melhor, aqueles eram homens cuja mão de Deus estava contra. Jesus, ele tinha na mente tudo isso. E assim nós começamos o nosso texto, no qual Jesus estava, que diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O interessante aqui é que esse caminhando não mostra que Jesus ele estava procurando um cego ou estava procurando algo para fazer um milagre. A ideia é simplesmente essa, despretensiosamente, Jesus estava caminhando. Estava caminhando, não fala nem o objetivo dessa caminhada, simplesmente ele estava caminhando, quando ele viu um homem que era cego de nascença. Uma outra informação aqui, bem interessante, porque como está registrado aqui que o homem era cego de nascença? Como se sabia dessa informação? Quando a gente para olhar isso e analisar, se torna um pouco claro que a situação daquele homem era bem conhecida naquela região, a ponto de até os discípulos saberem que aquele homem era cego de nascença, e a ponto de estar escrito aqui. Então aquele era um cego que era bem conhecido, era patente que ele era cego e que ele era cego desde nascença, e era uma informação amplamente divulgada. Nós sabemos que os discípulos sabiam disso porque está implícito na pergunta deles. Eles perguntam, os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então se torna claro que até os discípulos sabiam que aquele era um homem que era cego de nascença. Mas essa ainda assim não é a nossa informação mais importante também desse versículo. O mais interessante aqui é a pergunta que os discípulos fazem. Os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais? O que é interessante aqui é que essa é uma pergunta de duas opções. Para os discípulos não havia dúvida. Alguém pecou, ou ele ou seus pais. Esse era o pensamento vigente daquela época. Se alguém está passando por alguma necessidade, se alguém está passando por alguma dificuldade, se alguém plantou e perdeu tudo, ou se o filho morreu, ou se está padecendo sobre uma enfermidade, ou se qualquer outra tragédia acometeu sobre aquela pessoa, a ideia era de que aquela pessoa cometeu algum pecado contra o Senhor. Ou se fosse com o filho adoecesse, ou o próprio filho ou os pais cometeram algum pecado contra o Senhor. E o que é interessante é que esse pensamento era muito popular, porque Jesus pregava contra esse pensamento. Os discípulos que acompanhavam ele, que viam esse tipo de discussão, ainda não tinham isso dentro de si. E eles fizeram exatamente essa pergunta: quem pecou? Ele ou os pais? Eles não consideravam outra hipótese. E esse é um pensamento que vem perdurando em toda a história da humanidade, desde o começo até hoje. A gente vê isso na vida de Jó. Jó foi acusado de seus amigos, ele era justo, não há dúvida no livro de que ele era um homem justo e de que o mal que veio sobre ele não veio por conta de algum pecado específico, veio simplesmente pela vontade de Deus. Não tinha nenhum pecado específico. Isso estava patente na Bíblia. Eles tinham acesso a isso, mas eles ainda não conseguiam enxergar isso. Eles entendiam que se algo ruim vem, é porque essa pessoa tem algum pecado. E isso revela uma outra parte do pensamento. O contrário também era válido. Se alguém era muito próspero, se alguém era muito abençoado, se alguém tinha muitos recursos, eles consideravam que aquela pessoa estava sob a graça de Deus. Aquela pessoa era abençoada por Deus. Nós podemos ver isso em Lucas, quando temos a parábola do camelo que passa pelo fundo de uma agulha. Logo após um encontro entre Jesus e um jovem rico, ao qual Jesus o convida para deixar tudo, e o jovem não deixa tudo e prefere ficar com as suas riquezas, e Jesus profere essa parábola, dizendo que é mais fácil é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando os discípulos ouvem isso, eles falam o seguinte: se é assim, então quem poderá ser salvo? Por que eles perguntam isso? Porque eles tinham a ideia de que aquele jovem que tinha muitos recursos, de fato ele era uma pessoa justa, porque ele foi muito abençoado. Então, se ele, que eu julgo que é uma pessoa justa, e ele tem provas disso, porque ele é muito abençoado, não pode entrar no reino dos céus, então quem pode? Porque a visão deles, da bênção do Senhor, estava vinculada a uma certa estabilidade, a uma certa prosperidade, quer de maneira emocional ou financeira, por assim dizer. E é interessante porque esses pensamentos permeiam a nossa sociedade até hoje. É muito comum que quando você olha para a vida de alguém que está dando muita coisa errada,
Não vai ser raro você ouvir um ditado muito antigo: fulano deve ter tacado pedra na cruz. Apesar de não ser um comentário propriamente religioso, apesar de ter elementos religiosos, ele demonstra algo que está implícito dentro da nossa sociedade. A gente sempre acha que qualquer tragédia, que qualquer coisa ruim está relacionada a uma atitude nossa. Eu não estou querendo falar que são coisas aleatórias. É óbvio que se você semeia coisas ruins, se você toma decisões ruins, se você faz coisas ruins, cedo ou tarde isso vai te alcançar. Mas não quer dizer que porque algo ruim aconteceu em sua vida, necessariamente foi porque você cometeu algo ruim. Essas coisas acontecem, mas elas também não acontecem aleatoriamente. Lembra que eu falei no começo? Nenhum átomo, nenhuma estrela está fora da supervisão de Deus. Mas nós precisamos entender o lugar de cada uma dessas coisas. E a contrapartida também é verdadeira ainda hoje. Achar que alguém que tem recursos, que recebeu bastante coisa, é abençoado, ainda é presente nos dias de hoje. E não é somente nas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente, olhando para pessoas que estão recebendo, às vezes, mais recursos do que a gente, e a gente se pergunta: mas por que está acontecendo isso? Deve ser porque a pessoa é mais justa, ou por que não acontece comigo? Eu procuro ser justo. A gente quer associar a bênção de Deus à nossa justiça e quer também associar aquilo que é mal à nossa justiça, da nossa arrogância, que é de costume. Mas nem sempre é assim. Na verdade, muitas vezes não é bem assim que funciona. Mas esse era o modo que os discípulos pensavam. E é o modo que nós muitas vezes pensamos hoje. Porém, Jesus sabia que essa não era a verdade. Jesus, que era a própria verdade, sabia qual era o motivo de tudo aquilo que havia acontecido com aquele cego. Eu quero que vocês parem para pensar. Aquele homem era cego de nascença. Ele nasceu daquele jeito. Ele viveu a vida toda daquele jeito, como cego. E quando os discípulos perguntaram, a resposta de Jesus talvez não foi a que eles esperavam. De fato, não foi a que eles esperavam. Eles esperavam a opção A ou a B. E Jesus veio com a opção C. E essa opção C, apesar de ser algo comum que nós ouvimos hoje, é um texto bem conhecido de nós, ainda hoje me impressiona. E eu queria que vocês se colocassem no lugar dos discípulos agora. Como se você fosse ouvir essa resposta pela primeira vez. E pare para pensar se não é de fato uma resposta impressionante. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha que resposta forte. Nem ele, nem seus pais. Jesus estava literalmente dizendo: esse homem passou a vida inteira dele desprezado, passou a vida inteira dele sem aprender um ofício, tendo que obter o seu único recurso da mendicância. Ele passou a vida inteira dele sem nunca ter visto a luz do sol, sem saber qual é a cor da grama, sem nunca ter visto um pôr do sol, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Essa foi a resposta de Jesus. Pare para pensar por um segundo. Não é de fato uma resposta chocante? Não é uma resposta de fato que impressiona? Não é uma resposta que até hoje, por mais que a gente conheça essa história, é algo que nós não esperamos? Essa foi a resposta que Jesus deu, porque Jesus sabia muito mais além do que os discípulos. E quando ele fala que nem seus pais pecaram e nem ele pecou, Jesus não está querendo dizer que seus pais nunca pecaram. Jesus está dizendo que não é nenhum pecado específico. Ele não está colocando os pais dele como pessoas santas e perfeitas. Ele está justamente contrapondo o pensamento que os discípulos tinham e o pensamento comum daquela época, de que se alguém pecou, vai gerar uma consequência ruim. E você vê que os discípulos tinham tanto isso, porque eles sempre fizeram esse questionamento acerca de alguém que era patente para eles que tinha algum pecado. Mas os fariseus, que eram de fato pecadores, que eram de fato pessoas arrogantes, que de fato Jesus se contrapunha constantemente e falava do pecado deles, não se passavam pela mente deles acusar ou levantar um pecado de um fariseu. Mas quando eles olharam um pobre cego,
eles falaram quem pecou. Porque eles pensavam exatamente como acabamos de falar. Se alguém é abençoado, se alguém é próspero, de fato Deus está o abençoando. E se alguém está sobre uma doença, de fato essa pessoa é tão ruim que Deus se opôs contra ela. E Jesus vai contra esse pensamento. E aí surge uma pergunta que é natural fazer. Eu avancei um pouco, mas eu quero recuar um pouco com vocês. Quando Jesus responde que nem ele e nem seus pais pecaram, por um segundo eu fico imaginando o que teria sido o pensamento dos discípulos. O que será que eles pensaram? O que passaria pela sua mente se você ouvisse isso? Talvez os discípulos poderiam pensar que então Deus se enganou? Ou será que Deus não pôde fazer nada em relação à cegueira daquele homem? Ele estava impotente diante disso. Seria uma dessas opções? E aí Jesus vai e fala que não, Deus deliberadamente fez com que aquele homem nascesse cego. E aí surge uma pergunta um pouco mais forte. Será que Deus fez mal àquele homem então? Todo esse sofrimento que esse homem passou a vida inteira foi a intenção de Deus? Deus queria que aquele homem sofresse deliberadamente por nada específico? Essa é uma pergunta justa e é uma pergunta que aflige a muitos hoje. E essa pergunta é que eu quero responder no final desse sermão. Só que eu quero que vocês lembrem o que a gente tem estudado, qual tem sido o objetivo do pastor, domingo após domingo. No caso, só se passaram 2 domingos, mas vai ser no livro de Esther esse foco, a providência de Deus. E esse é o nosso tema de hoje à noite também, a providência de Deus. Mas eu quero que vocês guardem isso e guardem essa pergunta. Após Jesus responder que aquele homem, ele nasceu daquele jeito, para que nele fosse manifestas as obras de Deus, ele começa a fazer um discurso reafirmando novamente sua missão. Ele diz assim nos versos 4 e 5: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Inicialmente, Jesus faz uma relação de oposição entre dia e noite, afirmando que a hora de fazer as obras de Deus é enquanto é dia, porque durante a noite não se pode trabalhar. Porém, a noite se aproxima. Eu acabei lendo o que eu tinha escrito aqui para me lembrar, mas é exatamente isso que eu queria falar. Aqui logo no começo, Jesus ele faz essa oposição entre dia e noite, afirmando que a hora de trabalhar é enquanto é dia. E por que ele diz isso? Por que ele fala que essa é a hora de trabalhar? E ele fala que a noite vem. Como eu falei no discurso anterior, não era novidade que Jesus iria para a cruz, pelo menos não para ele. Então, quando ele fala, o que ele diz aqui, que a noite vem, é exatamente é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai vir um momento da noite. A noite está chegando. Ele é a luz do mundo, e porque ele é a luz do mundo, ele está aqui, então é dia. Mas aquele momento vai chegar, que ele não vai mais estar aqui. Ele está reafirmando a sua missão. Ele está reafirmando que aquele era um momento especial dele fazer aquelas obras. Não quer dizer que quando Jesus morreu, a luz se retirou do mundo. Mas é claro, é notório que aquele foi um momento especial na história da humanidade. Jesus estava aqui. A própria luz andou no nosso meio. O próprio Deus andou no nosso meio. E ele reafirma isso mais uma vez. Ele era a luz do mundo. E aquele era um momento de dia. E ele ia manifestar as obras do Pai naquele momento. E depois de dizer isso, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Logo depois de reafirmar o seu papel, Jesus se aproxima daquele cego, numa cena icônica, cospe no chão, faz lodo, aplica aos olhos do cego, manda aquele cego se lavar. E aquele cego passa a ver. Aqui eu poderia encerrar o texto, fechar a minha Bíblia e começar a locubrar um monte de abobrinha falando o que significava o lodo, o que significava o cuspe, que se relacionava com a terra do lugar. Eu poderia inventar 1 milhão de coisas, 1 milhão de parábolas para que a gente fosse embora. Mas esse não é o final da história. Na verdade, é o começo de uma nova história. A gente pode achar que
que aqui foi o momento ápice da vida daquele cego, que foi o momento chave da vida dele. Aconteceu tudo que ele mais queria, tudo que ele mais precisava era ver. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vê que teve muito mais coisa que aconteceu a partir disso. Então nós temos aqui um homem que passou a sua vida inteira sem nunca ver um pôr do sol, agora curado. E o que acontece a partir da cura desse homem? Logo após a cura dele, do verso 8 ao verso 12, a gente começa a ver as primeiras consequências disso. Como eu falei antes, a situação daquele cego era bem conhecida, tendo em vista que todos sabiam que ele era um cego de nascença. Então ele era bem conhecido da vizinhança. Então imagina, não sei se vocês têm um vizinho cego ou tem um vizinho cego, e eu fico imaginando, se ele começasse a ver, e por ele ser uma pessoa bem empática, uma pessoa bem simpática, todo mundo conhece ele lá no condomínio, ou boa parte. Então, se ele começasse a ver, óbvio que todo mundo ia começar a comentar. E foi exatamente o que aconteceu. Os vizinhos daquele homem, todos os habitantes daquela região começaram a falar: não, aquele não era o homem cego? Ele não era aquele cego que ficava mendicando? Não era ele que ficava à porta do templo pedindo esmolas? Alguns diriam: não, parece com ele, mas não é possível, ele era cego, aquele homem ali vê. A ponto dele começar a precisar afirmar: não, sou eu era aquele cego. E essa informação começou a se espalhar. E ele começou e as pessoas começaram a ficar confusas. Então, como que você passou a ver? Nunca antes na história de Israel, nunca antes ouvimos falar de um cego de nascença que passou a ver. Como você passou a ver? Aí falou: um homem, Jesus, fez lodo, passou em meus olhos e eu comecei a ver. Aquele homem começou a anunciar que fora Cristo quem o havia curado, que fora Jesus que o havia curado. E essa informação foi se expandindo, e chegou até os ouvidos dos fariseus, que não só ouviram a história, mas como ela aconteceu. E como a história havia acontecido no sábado, tinha um detalhe. Na tradição dos fariseus, eles diziam que você não poderia quebrar o sábado, segundo a Torá, segundo a lei de Deus, e eles definiram algumas regras para que não se poderia ser feito no sábado. Uma dessas regras é que não poderia ser feito barro no sábado. E o que Jesus fez? Lodo. Ele fez barro com saliva e terra. Então ele quebrou o sábado para curar aquele cego. E isso era um absurdo. Como que alguém pode fazer a obra de Deus quebrando a lei de Deus, segundo os fariseus? Então eles chamaram o cego para interrogar, para saber o que de fato tinha acontecido. E o cego lhe contou justamente essa história. E isso começou a gerar uma contenda entre os fariseus, porque uns falavam: não, isso não pode vir de Deus. E outros falavam: como não pode vir de Deus? O cara era cego e agora está vendo. Isso só pode ser obra de Deus. Essa dissensão chegou a tal ponto que, já que eles não podiam negar que um cego de nascença ser curado era obra de Deus e era cumprimento de profecias messiânicas do Antigo Testamento, eles não podiam negar isso. O que eles começaram a negar? Esse homem, então, não deve ser cego. Isso deveria ser um charlatão, deveria ser algum golpe. Chama os pais dele aí, vamos ver o que os pais dele têm a dizer desse cego. Eles negaram que o homem foi cego. Quando os pais chegaram diante desse interrogatório, eles foram questionados se o filho era cego e como o filho foi curado. Os pais dele responderam: esse é o nosso filho e eu sei que ele é cego. Agora, como ele foi curado, você pergunta para ele. Ele já é maior de idade e pode responder a sua pergunta. Eles falaram isso porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, porque ser expulso da sinagoga naquela época existia uma série de implicações. Você praticamente perdia a sua identidade, porque a identidade do judeu é mais ligado à religião dele do que com o território propriamente dito. A gente pode ver isso no decorrer da história. O judeu, ele sempre foi nação, independente de onde ele esteve. Por mais vezes que ele ficasse disperso no mundo, ele se reconheceu como nação. E até hoje ele tem essa ligação com a religião dele. Tanto que muitos judeus hoje, eles são ateus, mas eles se ligam ao judaísmo no sentido de nação. Eles entendem a importância do judaísmo como nação para eles, e não como uma religião propriamente dita. Então,
naquela época já, alguém ser expulso da sinagoga, ele perdia de cara a sua identidade como judeu. Não somente isso, ele passava a ser taxado como um criminoso, podendo gerar diversas perseguições à sua família, até mesmo ser penalizado com a morte por conta dessa excomungação, dessa excomunhão. Então, essa era a situação. Os pais dele tinham medo de serem expulsos da sinagoga, então tiraram o deles da chuva, tiraram o cavalinho deles da chuva, falaram assim, eu não tenho nada a ver com isso. Pergunta para ele, quem foi curado é ele pode responder. E aí deixou de novo o interrogatório voltar para o ex-cego. E agora esse homem, que não era mais cego, foi convocado mais uma vez. E de novo perguntaram para ele o que tinha acontecido. Agora um pouco mais já sem paciência, afinal, já tinham perguntado para ele, tinham chamado os pais dele, duvidando da palavra dele, de que ele era cego, e chamam ele de novo para perguntar. E ele, um pouco mais estressado, responde que já tinha respondido a eles. Eu já falei a história para vocês, o que mais vocês querem saber? Eu já falei que ele foi, que ele fez lodo, passou nos meus olhos, e agora eu estou vendo. Vocês querem ser discípulo dele também? É isso que vocês querem? E aí, essa exaltação dele levou a uma exaltação posterior dos fariseus, que o acusou e acusou a própria divindade de Cristo, acusou que aquele homem não poderia ser de Deus, Jesus não poderia vir de Deus, porque quebrava o sábado. E num afã da discussão, aquele ex-cego começa a defender Cristo. E começa a falar, ele chega à conclusão final, olha só, vocês estão falando um monte de coisa, mas eu sei que nunca na história de Israel, e nunca em nenhuma outra história próxima, não havia relatos de um cego de nascença ter sido curado. Você tem relatos na Bíblia de ressurreição, você tem relatos de um monte de milagres, mas um cego de nascença ser curado, você não tinha registro na Bíblia, em nenhuma outra lenda recorrente naquele lugar, e em nada, em nenhum registro judaico, ninguém havia curado um cego de nascença. Mas ali estava um homem que era um cego de nascença e fora curado. Então ele chega ao ápice e fala, não importa, vocês estão falando um monte de coisa, mas o que eu vejo agora é inegável e nunca se ouviu falar nada diferente disso. Com o resultado disso, aquele cego, que não era mais cego, foi expulso da sinagoga. E todas aquelas consequências que eu falei, agora viriam sobre a vida dele. E essa é uma parte difícil do texto também. Para pensar comigo. Aquele homem nasce, e para o desespero da família, ele não pode ver. Ele vai crescendo num contexto onde não tinha essa ideia de inclusividade com relação a deficiente. Ou seja, ninguém pensava em algo para ajudar aquele cego a desenvolver algum ofício ou desenvolver alguma habilidade. Então ele cresce fadado a se tornar um mendigo, porque era o único recurso que ele teria. O único recurso, a única possibilidade de obter recursos. Ele cresce, começa a sobreviver da mendicância, passa a vida dele inteira, a ponto de agora ele já ser um adulto e poder responder por si mesmo, vivendo disso, e agora ele é curado. Porém, ele só foi curado da visão. Ele ainda não tinha um ofício, ele ainda não tinha nenhuma habilidade de algum trabalho que fosse dar algum recurso para ele. E talvez a principal fonte de recurso para ele, que era ser um mendigo cego, agora ele perde, porque agora ele vai ser simplesmente um mendigo. Se tiver um cego do lado dele, com certeza o cego vai ser mais favorecido do que ele, porque ele se tornou apenas um vagabundo que não gostava de trabalhar. Então ele também perde talvez a fonte de recurso dele. Agora ele é expulso da sinagoga, um lugar onde ele tinha amparo, onde ele também tinha apoio, um lugar que identificava ele com a nação dele. Pode parecer, a gente quando para no trecho de cego, a gente fala, poxa, agora a vida dele deslanchou, agora deu tudo certo. Não, a vida dele ainda continuou tendo percalços, e alguns maiores. Talvez para ele, com nossos olhos, talvez fosse melhor ele continuar ali cego. Ele já tinha vivido a vida inteira, ele não estava perdendo nada, ele já era acostumado com aquilo. E agora ele estava sujeito até à morte, talvez. Esse é o resumo do que aconteceu com ele.
Essas foram as consequências da cura dele também. Deus conduziu todas essas coisas. Nenhuma delas estava a par da vontade de Deus. Aí lembra aquela pergunta que eu falei que poderia ter surgido? Então Deus fez mal àquele homem? Enquanto eu estava no seminário, na aula do pastor João Madureira, ele estava falando acerca do problema do mal. E ele fez uma pergunta: o que é mal? Isso é mal. Para quem isso é mal? Se a gente ler a história até aqui e fechar a Bíblia e ir embora, parece sim que Deus fez um mal para a vida daquele homem. Mas ainda existe um trecho que nós não lemos. O verso 35 ao verso 38 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Até aquele momento, esse homem tinha vivido diversos percalços, diversas dificuldades. Muitas coisas deram errado na vida dele. Até o que deu certo o conduziu para mais coisas que deram errado. Mas naquele momento, aquele homem encontrou o Salvador dele. E ele passou a ver. Não ver com olhos humanos. Ele passou a ver a salvação dele. Ali, de fato, o cego viu. Não estou falando do cego de nascença, da cegueira terrena, da cegueira física. Estou falando do cego de qual todos nós já fomos. Aqueles que não viam a Cristo como Salvador. Naquele momento, ele deixa de ser um cego desses e passa a ver a Cristo, o Salvador. Os percalços continuariam na vida dele. Ele ainda era um homem sem ofício. Ele ainda era um homem expulso da sinagoga. Mas agora ele tinha Cristo. Ele tinha salvação. E se alguma dessas coisas deixasse de acontecer na vida dele, se ele nascesse vendo, se ele não fosse expulso da sinagoga, se ele não fosse interrogado, ele continuaria cego, ainda que tivesse vista. E Jesus, logo após esse versículo, diz o seguinte: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Essa oposição já não era mais acerca daquele cego que era cego fisicamente, era exatamente isso. Aqueles que eram cegos, aqueles que são cegos, Jesus os traz para ele e faz com que eles vejam. Jesus, ele tinha um propósito. Aquele homem nunca esteve abandonado por Deus. E Deus nunca fez o mal para ele. O problema é que enquanto nós estamos inseridos no meio da história, a nossa perspectiva está errada. Então o problema não é de mal, não é Deus fazendo mal para a gente, não é nenhum pecado nosso, é simplesmente um problema de perspectiva, porque nós estamos olhando daqui de baixo, mas Deus olha lá de cima. Nós sabemos o hoje, Deus sabe o amanhã, Deus sabe o final da história. O verdadeiro mal seria aquele homem ir para a danação eterna, era aquele homem ir para o inferno, mas aquele homem agora estava com a vida eterna garantida. Ainda que houvesse problemas na terra, ele sabia que tudo aquilo que ele passou o conduziu para Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto do texto, esse é o ponto da nossa vida, é o que a gente tem estudado. Lembra, na semana passada, o pastor falou do texto que diz para Esther, que o tio de Esther diz para ela: talvez não foi por isso que Deus te colocou aí na posição de rainha. Não foi para esse momento. Esse cego nasceu cego para esse momento e está registrado aqui. Ambos passaram por isso, por coisas diferentes. Uma foi exaltada, outro foi humilhado durante toda a vida, mas ambos foram postos lá para aquele momento específico. Nós também estamos sob essa mesma verdade. Isso também se aplica a nós.
Existem muitas dificuldades, nós passamos por muitas lutas, mas a gente não sabe o final da história. A gente está inserido no meio. O Deus que controla todas as estrelas do universo, o Deus que controla cada átomo do nosso corpo, é o Deus que controla cada passo da nossa vida. A gente pode olhar para o texto e achar que a cura do cego era o fim da história, mas não, era só mais um passo. Isso se vale na sua própria vida. Você pode olhar e achar que chegou no momento e falar, agora não dá mais, agora acabou, agora eu vou morrer, agora eu vou perder tudo. É só mais um passo na sua vida que está te conduzindo para Cristo. Nós devemos confiar nisso. Vamos aplicar? A primeira aplicação é que aquele homem que fora cego e agora via, ele não se calou diante do que Jesus fez por ele. Ele não temeu os homens como os pais dele temeram. Quando os fariseus foram questionar ele mais uma vez, ele não teve medo de falar que fora Jesus que o curara. Ele não teve medo de falar que aqueles que os fariseus queriam colocar como maldito era santo. Ele não teve vergonha, ele não teve medo, ele pregou acerca de Cristo. E essa é uma lição que nós devemos tomar para a nossa vida. Nem sempre anunciar o que Cristo fez por nós vai nos colocar em situações favoráveis. Muito pelo contrário. Muitas vezes vai nos colocar em situações desfavoráveis. Mas se nós cremos em Cristo, sabemos que Ele de fato fez, seria uma covardia, seria mentira e seria abominação não falar que foi Ele que fez e não dar a glória devida àquele que, sendo Deus, se humilhou e nos salvou. Se Ele fez isso por nós, como nós poderemos ter vergonha de anunciar que foi Ele que fez tudo isso? Uma segunda aplicação é para que a gente não venha ter o pressuposto do mundo, para que a gente não venha ter essa ideia que o mundo tem de que bênçãos são o sinal da aprovação de Deus e de que dificuldades são o sinal da reprovação de Deus. Nós não pensamos assim, nós não somos assim, nós somos crentes e pensamos diferente. Nós temos que viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia não diz isso. E por fim, a aplicação que eu acredito que seja a cerne de tudo aquilo que eu falei: não se desespere, confie em Deus. Ele sabe o final da história, você não. A gente não sabe o final da história. E o final da história é Deus vindo em glória para nos salvar e nos levando para a eternidade. Então, se você está passando por dificuldades, e eu sei que está, porque todos estamos. Alguns falam que não estão, mas estão. E a gente sabe das nossas próprias dificuldades. Quando o mal se levantar, quando as dificuldades se tornarem tão extremas que você chega ao ponto da noite escura da alma, de uma depressão profunda, de desespero profundo, não se esqueça, Deus não te abandonou no meio disso. Ele está te moldando, Ele está te levando para mais perto dEle. Você pode confiar. Deus, Ele não está de olhos fechados para nada que está acontecendo no universo. Nós não estamos esquecidos diante dEle. Ele nos olha, Ele cuida de nós e nos leva para Ele. Nisso nós podemos confiar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos lembra, Pai, de que o Senhor nos salvou, Pai. O Senhor nos lembra que nós estávamos perdidos, Pai, procurando os nossos próprios interesses, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor nos trouxe para perto de Ti, Senhor. Mesmo a gente lembrando disso, mesmo as Escrituras relatando isso, mesmo o Senhor constantemente nos revelando essa verdade, Pai. Às vezes agimos como se isso não fosse verdade e nos desesperamos e perdemos a esperança. Ficamos ansiosos, Pai. Mas, Senhor, em cada um desses momentos, Pai, nos toca, Pai, nos faz lembrar dessa verdade. Que por mais difícil que os momentos sejam, Pai, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, Senhor. E que o Senhor tem um propósito em cada um desses momentos. E o propósito é para o bem, Senhor. É para a glória do Teu nome, Senhor. E é para a nossa salvação, Senhor. Então que nós possamos saber aceitar, Pai, todas as coisas que o Senhor nos tem dado, Deus.
e nos conformar à Tua vontade, Senhor. É uma luta diária, Deus. E eu te agradeço porque temos irmãos aqui que nos ajudam nessa luta diária, Senhor. Que a gente possa viver isso, Pai, dia após dia, pregar isso, falar disso, Pai. Ter isso nas tábuas do nosso coração, Senhor. Tu és Deus, Pai, e nós confiamos em Ti, Senhor. É isso que nos faz cristãos, Pai. O Senhor nos salvou e não nos abandonou e não vai nos abandonar. Te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.